Prezados irmãos, a todos participantes do curso de capacitação para o serviço cristão, a paz do Senhor. Convido os irmãos para a leitura de um texto bíblico em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que olhe para nós. Ilumine a nossa mente para compreender a Tua vontade. Abençoa cada um, ó Deus Santo, que estão se esforçando para se preparar para o santo ministério. Meu Pai, que Tu possa usar a cada um segundo a Tua boa e eterna vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, nós estamos tratando de evangelismo, e o evangelismo é uma atividade da igreja desde quando a igreja nasceu. Jesus, ele já fazia evangelismo de massa, evangelismo pessoal. Jesus fazia todo tipo de evangelismo e ensinou os discípulos a evangelizar e mandou evangelizar. É uma das ordens de Jesus, é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isto é evangelizar. A igreja sempre evangelizou em Jerusalém, em Antioquia, por toda a Ásia e por toda a terra a igreja evangelizou em todas as épocas. As igrejas de hoje, elas continuam evangelizando. A igreja sempre evangelizou. Cada igreja local, ela tem um método de evangelizar. Cada igreja, cada pastor, ele está consciente que ele está evangelizando. E o sinal que uma igreja evangeliza é quando a igreja cresce. Porque se uma igreja para de crescer, é quando ela para de evangelizar. Porque o método de crescimento da igreja é a evangelização. Então, por isso, nós precisamos de ter um método de evangelização, tá? O método pode ser até não ser muito eficiente, mas pior do que um método que é pouco eficiente é não ter método nenhum, tá? Pior do que não ter um plano que às vezes não funciona muito bem é não ter nenhum plano. Então, a igreja precisa de um plano de evangelização. Mas, para elaborar um plano de evangelização, é preciso de algumas coisas. Vamos ver o que precisamos para um plano de evangelização. Hoje nós vamos tratar deste assunto. A minha aula hoje, quase toda, vai ser sobre plano de evangelização, porque eu quero já até adiantar para as pessoas que estão participando desta aula que, no final, a avaliação, mais da metade, vai ser elaborar um plano de evangelização para a sua cidade, para o seu bairro, tá? Então, vocês vão fazer um projeto de evangelização. E este projeto, então, você vai prestando atenção, que é para você já ir anotando as coisas, os passo a passo de um projeto de evangelismo ou de evangelização,
que é para, no final, você montar o seu projeto de evangelização. Então, para elaborar um programa de evangelização, nós precisamos, primeiro, de informações. Informação. Qualquer plano que você vai fazer, quando você vai planejar em qualquer coisa, primeira coisa, você tem que adquirir informação. E você vai elaborar um plano, um projeto, de acordo com as informações que você tem. Qualquer tipo de projeto, você tem que buscar o maior número de informação possível para elaborar um projeto. Nós temos duas fontes onde podemos buscar informações para elaborar um projeto. Eu já vou te dar estas duas fontes, porque são duas fontes muito importantes e muito seguras. Primeiro é o IBGE. O IBGE é uma fonte onde nós temos que buscar informação quando nós queremos evangelizar. E o outro é o Instituto ou Agências Missionárias. Instituto, agências missionárias, essas duas entidades, eles podem nos fornecer informações valiosas. Sem elas, o nosso plano de evangelização, ele não é consistente, ele não vai funcionar. Por quê? Porque vai faltar dados, vai faltar coisas que nós precisamos. O que é que o IBGE nos fornece? O IBGE nos fornece, olha bem, taxa de crescimento da população, taxa de natalidade, quantas pessoas nascem por ano. Então, tudo isso. Local em que as pessoas vivem, é a área geográfica. A faixa etária, quantas pessoas tem na minha cidade de 0 a tantos anos. Tudo isso o IBGE fornece. E até a religião que essas pessoas professam. As pessoas que vivem na minha cidade, qual a idade deles? Quantas pessoas têm até 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos? No IBGE não está pronto essa tabela, mas você fazendo o cálculo e usando o raciocínio, você vai encontrar esses dados no IBGE, tá? Agora, você vai encontrar informações que vai te levar a esses dados. Eles não estão prontos, certo? Agora, tudo isso você vai encontrar no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, no Instituto ou Agência Missionária, nós vamos encontrar pesquisas sobre outro tipo de pesquisa. Existe hoje muitos institutos, especialmente na América do Norte, tem muitos institutos que fazem pesquisas que são importantes, são relevantes para nós. Por exemplo, qual a faixa etária ou qual a idade em que a pessoa está mais propensa a aceitar a Jesus? Essa é uma informação que quem vai evangelizar, quem vai montar um projeto de evangelismo, ele tem que ter. Porque como eu vou evangelizar se eu não sei qual a pessoa que está mais propenso a aceitar Jesus? Aí eu vou ficar batendo, trabalhando com pessoas que dificilmente aceitam Jesus e deixando aquelas que têm mais facilidade de aceitar Jesus de lado. Então, por isso, a pesquisa desses institutos, ela nos traz esta informação que na hora de elaborar um programa de evangelização, ele é muito importante. Então, nós temos ainda outras informações. Com essas informações, aí vamos passar a elaborar um plano, um programa de evangelização que pode ser bem eficiente, levando em conta algumas variantes. Vamos ver quais são. Primeiro, a igreja, ela existe numa cidade, tá? Ela está inserida dentro de um contexto social, político, geográfico, tá? Ela está no meio. A igreja não está sozinha, isolada, não. Ela está no meio, numa cidade. Então, nós temos que levar em conta o seguinte, como a igreja, e principalmente o pastor, é visto
na cidade? Qual a relevância da igreja na cidade? Isso é algo muito importante na evangelização, porque os irmãos que evangelizam, os crentes, normalmente, quando uma pessoa chega dizendo, eu sou crente, eles perguntam de qual igreja? Como hoje tem várias igrejas com o mesmo nome, Assembleia de Deus, de tal, aí eles perguntam pelo nome do pastor. Por exemplo, em Ji-Paraná, as pessoas quando falam que é da Assembleia de Deus, eles perguntam, mas é a do pastor Sadraque? Então, em cada cidade, a igreja leva o nome do pastor, o pastor leva o nome da igreja. Então, o pastor é um fator de crescimento da igreja. Conforme ele é visto na cidade, pode facilitar o evangelho se expandir e pode também dificultar. Então, temos que levar isso em conta. A igreja, o pastor, os obreiros que trabalham naquela cidade, os pastores, eles têm um bom relacionamento com as autoridades, com o prefeito, com os vereadores, com o poder judiciário, com a polícia, com os secretários, com os diretores das escolas. Eles têm um bom relacionamento, entrosamento com esse povo, ou eles vivem isolados, não querem conversa com ninguém. Então, tudo isso ajuda na hora da evangelização. Então, nós vamos ver aqui um plano. Primeiro, vamos analisar os planos usados. Porque, olha, irmão, antes de nós iniciarmos fazer alguma coisa, seja uma empresa, seja o que for, nós temos que ver o que já foi feito e como fizeram e os resultados que deu. Então, porque dependendo do resultado que deu, nós já sabemos que não funciona. Precisamos de ver isto. Então, vamos analisar os planos de evangelização que já existiram. Primeiro, vamos falar da cruzada. Cruzada funcionou muito bem, foi um trabalho excelente. Eu trabalhei em muitas cruzadas, promovi cruzada, fiz cruzadas grande, pequena, cruzada do Bernardo Johnson, cruzada com o Aguinaldo Muniz, cruzada com outros obreiros. Teve um ano aqui em Ji-Paraná que nós fizemos 10 cruzadas, uma em vários bairros da cidade, com 10 evangelistas diferentes. Já fiz cruzada com a mocidade, os jovens pregando. Então, fiz muito tipo de cruzada. E até hoje eu ainda faço. Agora, as cruzadas, elas funcionaram muito bem até a década de 90. Era a época dos grandes comícios. O povo queria sair na rua para ouvir um discurso, ouvir música, para ir numa festa, participar de um movimento. Hoje, o povo não está mais com essa disposição de ir à rua. Hoje está muito difícil, o povo está muito dentro de casa, intertido na internet e tanta coisa, Netflix e não sei o quê, tanta coisa aí para entreter o povo, que está muito difícil o povo sair de dentro de casa. Então, eles não querem cruzada. Está difícil para convencer uma pessoa para participar de uma cruzada. Então, outro tipo de trabalho, outra atividade é folheto, distribuição de folheto. Hoje ainda existe e ainda é bom. Quase todas as igrejas trabalham com essa modalidade de evangelismo, distribuição de folheto. A distribuição de folheto, ela não exige nada, é o mais fácil, mas sem compromisso que existe. Não gera nenhum compromisso. A pessoa entrega o folheto, vai embora e ele tem o desencargo de consciência e diz, eu fiz a obra de Deus, eu entreguei o folheto. Se a pessoa não quer ser crente, o problema é dele. Agora, eu fiz a minha parte. É só isso. Só entregou um folheto e pronto. Então, isso não gera contato com a pessoa, não gera muita coisa e
E o número de pessoas que aceita Jesus como Salvador através de folheto é muito baixo mesmo, é quase nada, quase nada. Outra coisa é visita nas casas. Visitar casas é muito bom, é muito eficiente. Só que hoje as casas têm muro alto, tem interfone, os donos da casa estão ausentes, os donos da casa não estão em casa, eles estão trabalhando. Então, que hora você vai encontrar um homem ou uma mulher em casa? Ele sai para trabalhar. Então, domingo, as pessoas querem ficar quietas, eles não querem receber ninguém em casa. É muito complicado, meus irmãos, a visita nas casas. Então vamos fazer culto nas ruas. O culto na rua ainda é uma modalidade muito usada, eu uso essa modalidade de trabalho, e agora, só que é o seguinte, não estabelece ligação entre os que faz o culto e entre o público. A pessoa está de longe, ele ouve o pregador, terminou o culto, juntou a mesa, as cadeiras, levou embora, acabou. Se alguém aceita Jesus, ninguém sabe onde aquela pessoa mora e pronto, acabou. O resultado é qualquer coisa igual a zero. Então, é muito difícil. Mas existe outras modalidades de evangelização. O rádio, a TV, a audiência é muito baixa hoje. Os programas de rádio hoje, quando um pastor está na rádio pregando, quem assiste o programa são os próprios crentes. É os próprios crentes quem ajuda. Eu vejo o pastor com o programa, irmão fulano, irmão só mandando recado para os crentes. Então é a comunicação do pastor com os crentes da sua igreja. Na televisão é a mesma coisa. Então, irmãos, eu passei 1 ano fazendo programa na internet, todo dia. E eu olhava lá quem que estava assistindo o programa. Eram os membros da minha igreja, especialmente os da sede. Crente que eu já tinha contato com eles. Então, qual o resultado que dá isso aí? Quase nada. Quase nada. Então, é muito complicado. Olha, irmãos, outra coisa que também se trabalha com ele é o jornal. O jornal, o Mensageiro da Paz já foi conhecido como o evangelista silencioso. Se bem trabalhado, até hoje ainda funciona. Até hoje. É um bom material para evangelização. É o jornal Mensageiro da Paz. Ele tem muitos artigos, muita coisa importante, e você leva e coloca na recepção de um dentista, de um médico, na sala de espera, então nas barbearias, no salão, em muitos lugares, nos hospitais, no escritório de advocacia, em todo lugar você deixa ele é um jornal, a pessoa não pega e joga fora, porque vê que é um material caro, então por isso a pessoa valoriza. Se você entrega para uma diretora de um colégio, entrega para um secretário, entrega numa delegacia para o próprio delegado, ele, em algum momento, ele tem vontade de ler alguma coisa, ele lê aquilo ali. Então, meus irmãos, é uma maneira. Pode não gerar muita coisa, mas ajuda a divulgar as atividades da igreja. A internet, hoje, a gente fala em usar a internet. O uso da internet, ele é importante. Um programa na internet, frase, mensagens curtas e tudo. O evangelismo através das redes sociais, ele é bom e precisa usar, viu, irmãos? Precisamos usar a rede social hoje. Agora, tem um pessoal que nós não estamos, talvez, usando tanto conforme poderíamos usar, que são os blogueiros da igreja, os influencers, aquelas pessoas que têm as suas seguidores. Tem adolescente aí que tem milhares de seguidores, e às vezes são da nossa igreja.
Então, nós precisamos de ver essas pessoas, onde é que eles estão, quem são eles, e conversar com eles para eles se transformar em evangelista. Usar isso aí para evangelizar. Então, nós temos tudo isso. Agora, prezados irmãos, aqui é uma análise do que já é feito e como é feito, e analisando também a eficiência. E vimos que todos esses métodos hoje são difíceis. Agora, então o plano de evangelização, o que ele precisa? Cada evangelista, cada obreiro que está preparando para o santo ministério, ele precisa de ser capaz de elaborar um plano de evangelismo. E isto é o que eu estou passando informações para que você possa montar o seu plano de evangelismo. Primeiro, pesquisa de campo, o local, aonde estão as pessoas, aonde elas vivem, aonde elas moram. Estabelecer um alvo. Quais as pessoas que você quer ganhar para Jesus? Você quer ganhar o profissional liberal, classe empresarial? Você quer ganhar os policiais da cidade? Você quer ganhar os políticos? Agora você quer ganhar os professores para Jesus? Você quer ganhar a juventude? Você quer ganhar as crianças para Jesus? As crianças da cidade. Esse é uma coisa que você precisa estabelecer e deixar bem claro. Agora, aonde estão essas pessoas? Quem são elas? Então, essas coisas que nós precisamos de entender. E pesquisar local que você vai evangelizar, porque existe a evangelização do mundo, mas nós não vamos fazer um plano de evangelização para o mundo, nem para o Brasil e nem para Rondônia. Eu sugiro que você faça um plano de evangelização para a sua cidade e talvez até para um bairro da cidade, nem para a cidade toda, para um bairro. Então, seria bem melhor você fazer para um bairro da cidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, a pesquisa de campo, o local, conhecer o bairro, conhecer a cidade, estabelecer um alvo. Você quer ganhar quem para Jesus? Dentro daquele bairro. Você não vai ganhar todas as pessoas. Você tem que estabelecer o seu alvo, tem que focar. Você tem que ter um foco num grupo social dentro daquele bairro. Terceiro, como fazer para alcançar as pessoas que você quer alcançar. Então, esse é o projeto, tem que ter estas coisas. E eu quero dizer para os irmãos agora algo que daqui a pouco eu vou mostrar até algumas pesquisas, alguns gráficos para vocês verem como que a nossa população reage ao Evangelho. Porque hoje o grupo mais propício de aceitar a Jesus são as crianças e os adolescentes, pessoas que tenham menos de 21 anos. É isso. A pessoa que não aceita Jesus até os 21 anos, a possibilidade dele aceitar depois dessa idade, nós vamos ver no gráfico, é muito baixa. É muito baixa. Então, por isso, eu estou passando essas informações, porque nós precisamos de um evangelismo voltado para a criança. O evangelismo para a criança, ele tem um método próprio, ele tem algumas coisas que não são tão fáceis, ele é oneroso, ele não é barato, é um evangelismo que despende muito recurso, tanto recursos humanos, como também recurso financeiro. Então, exige tempo, existe estratégia, existe uma série de coisas. A criança, ela tem um sistema próprio dela, e nós temos que penetrar no mundo da criança para ganhar ela para Jesus.
Mas a criança, como disse a parábola que eu li em Mateus 13, é a terra fértil, a criança é a boa terra. Os adultos, uns têm um coração duro como pedra, outros estão no meio dos espinhos, outro vive à beira do caminho. Então a semente cai ali, ela não fica, não prospera. A criança é aquela terra boa, aquela terra fértil que produz. É a criança. Então, o primeiro grupo que nós precisamos de ganhar são os filhos dos crentes. Irmãos, não está fácil de segurar os próprios filhos dos crentes na igreja. Pensa que está fácil isso aí? Não está. Então, vamos ver alguns gráficos, levando em conta que em Rondônia nasce 24 mil crianças por ano. É um crescimento tremendo. Nós temos aqui alguns, dá uma olhada aí neste gráfico. A população do Brasil hoje é de 211 milhões de pessoas. A Assembleia de Deus representa 6% desse total. Outras religiões, 86%. Sem religião, 8%. Agora, vamos para Rondônia, que está aí ao lado. Rondônia, população 1.796.000. A Assembleia de Deus tem 12%, outras religiões 75%, sem religião 13%. Então, esses são dados a nível nacional e a nível de Rondônia. Aí nós temos mais dados aqui, que são dados de Rondônia, que a Assembleia de Deus tem 12%, religiões não evangélicas, aqui incluiu religiões não evangélicas, 54%, que dá pouco mais da metade, sem religião 13%, e igrejas evangélicas 21%. Então eu preciso conhecer isto para elaborar um plano de evangelismo. Então, uma terceira, e é esse aqui que eu quero que você analisa com bastante atenção, Rondônia, população. Então, está aqui. Olha, em Rondônia, com 1.796.460 pessoas, nós temos menores de 15 anos, 369 mil pessoas. São 43% da população. 43% da população tem menos de 15 anos. Desses, menores de 12 anos, 295, 300 mil pessoas menores de 12 anos. E menores de 8 anos, nós temos praticamente 200 mil pessoas arredondando para cima, você está vendo os números aí. O que isso quer dizer, meus prezados irmãos? Se uma pessoa, ele está propenso a receber a Cristo antes dos 15 anos, então nós temos aqui 369 mil pessoas para evangelizar que estão mais propensos a aceitar a Jesus. É essa faixa. Essa faixa de até 12 anos é uma faixa de alta importância. Vamos ver aqui mais alguns dados que nós trouxemos aqui, que são dados alarmantes até. Nós temos dados alarmantes aqui, meus irmãos. Antes dos 4 anos, 0,1% aceita Jesus antes dos 4 anos. 85% dos 4 aos 14 anos. Isso aqui fala de crentes, das pessoas convertidas. Das pessoas convertidas,
85% dos crentes aceitou a Jesus antes dos 15 anos. 10% dos 15 aos 30 anos. Veja como cai, irmãos. Dos 15 anos para cima, veja como já cai a taxa de conversão. Aí, nós temos aqui, após 30 anos, aí cai demais, é quase zero a taxa de conversão depois dos 30 anos. Sem esses dados, nós ficamos trabalhando sem saber. Isto aqui é uma das pesquisas. Tem outras pesquisas, as estatísticas mostram que em cada 100 crianças nascidas que frequentam a igreja com a família, criança entrega sua vida a Jesus nessa idade. 32% entre 5 e 12 anos, 4% entre 13 e 18, 6% acima dos 19. Isso somado dá 42%. O que aconteceu com os outros 58%? Isso aqui é um cuidado para nós, pastores, analisar isso, meus irmãos. São dados que nós, às vezes, não levamos em conta, mas que precisamos começar a levar em conta. Por quê? A mídia está levando isso em conta. Os grupos interessados podem ver que há um ataque muito grande nas crianças. A televisão, ela busca as crianças e está influenciando. Mais uma pesquisa realizada na América do Norte, demonstra qual a melhor idade para a evangelização e a conversão das pessoas que hoje são crentes, quando eles aceitaram a Jesus. Isso aqui já é outra agência, é outra pesquisa. 81% aceitaram a Jesus até os 14 anos. 10% entre os 15 aos 30. E após aos 30, isso aí cai assim bruscamente 0,1%. 1%. Após os 30 anos. Então, meus irmãos, uma entrevista com 1.200 crentes constatou que 96% deles recebeu a Cristo antes dos 21 anos. Irmãos, vou repetir. 96% dos crentes recebeu a Cristo antes dos 21 anos. Se uma pessoa não recebe a Cristo quando criança, dificilmente fará na idade adulta. Um estudioso deste assunto chegou a uma conclusão: se uma pessoa não aceita Jesus Cristo como seu Salvador antes dos 15 anos, suas chances de se converter mais adiante é de apenas 6%. Meu irmão, baseado nisso, então vamos ver os números que nós temos em Rondônia. Eu estive analisando alguns dados. Menores de 15 anos em Rondônia. Essa é a população. Os menores de 12 anos. Irmão, nós temos aqui menores de 12 anos que não são de igreja nenhuma. Nós temos um número enorme de crianças em Rondônia que nunca entrou numa igreja, irmão. Porque uma criança, ele vai na igreja sozinho depois dos 12 anos. Mas a criança que nasceu num lar não evangélico, ele chega aos 12 anos sem nunca entrar numa igreja. Então nós temos uma população considerável hoje vivendo em Rondônia, na nossa cidade, morando na nossa cidade, vizinho nosso, que nunca aceitou a Jesus. Como fazer para nós ter acesso a essa população? Como fazer? O que fazer? Nós temos cidade
em Ji-Paraná, ou no estado de Rondônia. Ji-Paraná hoje tem 140 ou 150 mil habitantes, mas nós temos cidades em Rondônia que tem menos, 10 mil, 15 mil. E a minha sugestão e a minha oração é para cada obreiro elaborar um plano de trabalho. E o meu desejo é que nós, assembleanos de Rondônia, pastores ligados a Semaderon, possamos elaborar um plano de evangelismo para criança, um plano de evangelismo que priorize pessoas com menos de 21 anos, que priorize pessoas até 14 anos, porque essa é a idade que a pessoa aceita Jesus. E eu creio que nós não estamos alcançando nem esses. Nós não estamos alcançando esses. Nós precisamos alcançar. Não é fácil. Primeiro, segurar os filhos dos crentes na igreja. Não está sendo tarefa fácil. Segundo, buscar mais para a igreja. Como fazer isto? Então, eu quero que cada candidato ao santo ministério faça um projeto. Busque informação na sua cidade. Porque a avaliação da minha aula, a avaliação do meu material, do que você aprendeu, vai ser a maior parte, mais da metade, vai ser um plano de evangelização da sua cidade, do seu bairro. Nós vamos formar grupos de 5, de 6, de 8, de 10, de acordo com o lugar onde moram, e vamos juntar um grupo de obreiros, trabalhar em conjunto e fazer um plano de evangelismo. E eu quero sugerir aos alunos deste curso que já comecem a trabalhar esses dados. São dados muito importantes, são dados que nós não podemos ignorar, que é a taxa de natalidade. As pessoas continuam nascendo, e nascendo em lar não crente. E nunca ouviram o evangelho, orando numa cidade que tem um grande número de evangélicos que nunca entrou numa igreja. Como buscar este povo? Então, precisamos de um plano, reunir, quem sabe, deste grupo de evangelistas que estão estudando, que estão fazendo este curso, possa surgir ideias, projetos que possa ser usado pela Semaderon para estabelecer um plano de evangelismo voltado para as pessoas abaixo de 21 anos, de 0 a 21 anos. O nosso foco precisa ser neste povo. Aí é que está a área de atuação aonde nós temos que trabalhar para ganhar para Jesus. Meus irmãos, a igreja de Ji-Paraná tem um programa de evangelização para criança, tem material próprio, tem pessoal treinado, tem tudo. Se por acaso, se você se despertar e quiser conhecer o nosso plano de evangelização com crianças, nós estamos à disposição e para mim será um prazer em apresentar um plano de evangelização para criança que para nós tem sido muito bem sucedido. Nós estamos aqui em 4 pessoas nesta sala de estúdio, nesse estúdio aqui onde estou gravando esta aula. E um dos que está trabalhando aqui, ele foi evangelizado na infância através do nosso programa de evangelização e hoje é um obreiro trabalhando na seara do Senhor. Nós temos muitos obreiros, presbíteros, diáconos, cooperadores, regentes, professores de escola dominical que vieram desse trabalho de evangelismo. Tem dado um bom crescimento na nossa igreja, esse trabalho, um bom resultado. Então, que Deus em Cristo abençoe. A minha oração é que vocês, que cada aluno, cada grupo, elabore um programa de evangelização para a sua cidade,
mas que esse programa venha a priorizar pessoas abaixo de 21 anos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eterno Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento que aqui passei, Senhor, falando com teus filhos, que esta palavra possa ficar guardada nos corações e que possam tirar lições práticas para a vida. Abençoa, salva, Senhor, cura, batiza com o Espírito Santo, opera maravilha em nosso meio. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.